qual o melhor fundo imobiliário de papel neste momento? Vou usar alguns fundos imobiliários da minha carteira para você entender como eu faço essa avaliação e vou te explicar sobre a regra do 2 em 1. Usando essa regra para escolher seus fundos imobiliários, você vai limitar muita cagada que normalmente você faz. Você vai jogar muita maçã podre fora e lógico, vai ficar algumas maçãs ali que aparentemente são muito bonitas, mas que devem ser avaliadas por dentro justamente para ver se não tá podre, tem algum coró, alguma coisa do tipo, né? Então aqui eu tô na plataforma da GD Tools, que tem essa parte do método 2 em 1, em breve será disponibilizado para você. Você pode inclusive clicar no link aqui que se já tiver disponível, você já vai conseguir acessar isso aqui, beleza? Como que funciona isso? O método 2 em 1 eu já te expliquei em alguns vídeos como que eu cheguei neste método, como que eu criei este método. Foi através inclusive daquele livrinho ali e adaptando todo o estudo que o Joel fez lá nas ações americanas para earning yield. Quando a gente traz isso pro Brasil muda bastante, né? Então para fundos imobiliários a gente conseguiu enquadrar ele de uma maneira top pra caramba e que vem entregando muito resultados, tanto para mim quanto pros meus alunos aí do método 2 em 1. Hoje se a gente for contabilizar a rentabilidade mensal média dos alunos tá de mais de 0,8, 0,85, alguns que se dedicam mais à análise vão lucrar ali 0,92, 0,94 mensal. Isso aí é absurdo mesmo, cara. Isso aí é top pra caramba, vai bate 20, 30% a média do mercado. Então aqui quando você entra nessa plataforma, você vai poder colocar aqui alguns filtros. E para esse vídeo eu coloquei esses filtros aqui, tá? Um PVP de 0,9 até 1,05 pra gente conseguir triar os fundos imobiliários de papel que estejam pagando mais de 7% de dividendo, pelo menos uma liquidez de 500 mil, com esse PVP nesse intervalo, tá? Eu selecionei aqui apenas o segmento de papel, porque a gente tá falando de papel, então tirei ali Fiagro, tirei hotel, laje, logística, mas aqui você consegue colocar todos os fundos que você quiser. E aí já vai entrar em um ranking para você, que ele ranqueia tanto o dividendo yield quanto o PVP. Então essa fórmula que já é calculada automaticamente aqui pelo programa, você consegue identificar quais seriam o ranqueamento de oportunidade que o método 2 em 1 fica pitando para você. Então aqui no caso, segundo o método 2 em 1, o RZAC está em maior oportunidade e você deveria analisar o RI dele. Já fiz essa tarefa de casa para você, tá? E eu pulei esses fundos imobiliários aqui justamente porque a maioria deles são high yield, né? Inclusive tem alguns high yield que terminam com HY, justamente pra você saber que é high yield mesmo, né? E high yield tem muito risco. Como eu quero comparar aqui com vocês bons fundos imobiliários de papel, você não vai olhar só para rentabilidade. Lembra desse gráfico aqui do índice Sharpe? Não é porque eu tenho maior retorno que é o melhor investimento. Você tem que juntar um retorno ideal com um risco ideal, senão você tá só correndo risco e em algum momento vai dar merda. Olha o que aconteceu com o HCTR, com o TORD, com o VLSH, tudo isso aí caiu porque era fundo high yield que deu merda, né? É muito risco. O risco ele tá lá, tá entregando uma boa rentabilidade até que o risco tira toda a sua rentabilidade. O que você quer? Você quer ganhar 16% de dividendo yield ao invés de 11, por exemplo, mas perder 30% de valorização de cota, enquanto aqui você ganha mais 10 de valorização de cota. O que você prefere? Neste caso aqui você ficou no negativo menos 14%, hein? E neste caso aqui você tá no positivo 10 mais 11. Então estude bem sobre índice Sharpe, tá? Estude bem sobre índice Sharpe. Inclusive vou deixar um documento aqui para você que é mais estudioso e que gosta realmente de ir para um outro nível. Aqui nesse canal no YouTube eu quero fazer com que você sinta que você está numa mentoria que você sentir que você tá pagando, mas na verdade a única coisa que você tem que fazer é deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? Vou deixar um artigo aqui pra você estudar um pouco sobre curva de eficiência em índice Sharpe, beleza? Logo a gente começa aqui agora com os fundos interessantes. Tem o REC-R, tem o CPTS, tem aqui mais para baixo o Vigir, que é muito interessante também. Temos aqui o MXRF11, o KNCR, inclusive dentro da minha própria carteira, você consegue perceber que eu tenho alguns fundos de papéis aqui, ó. O KNCR, o MXRF11, o PORD, o REC-R, o CPTS aqui, de fundos de papel. Então a gente vai definir entre alguns fundos imobiliários aqui, o que você tem que olhar como fundo de papel e qual que eu escolheria hoje se eu fosse comprar neste momento, porque justamente usando o método 2 em 1, que vai te orientar qual RI você vai ler, aí a gente sai da análise quantitativa para ir para análise qualitativa, a gente consegue perceber aqui na análise qualitativa através do RI qual seria a melhor decisão. E quando você vai para o método 2 em 1, aqui no fundo de papel, no momento atual com a data Selic, muitos vão aparecer, mas quando você coloca, por exemplo, laje corporativa, logística aqui no caso, olha só, fica bem mais fácil você fazer a sua análise com o método 2 em 1, você consegue ir ali triando bem facinho, né? O papel realmente no momento aparece muito fundo ali no método 2 em 1 porque a taxa Selic tá muito alta, então o rendimento deles estão muito altos e já começaram a ficar descontados por causa da previsão, né? Pelo menos é a expectativa de queda da taxa Selic. E aqui nesses 5 relatórios que eu abri, a primeira coisa que eu preciso te falar é sobre o que a gente vai olhar, tá? E como que a gente vai definir essa oportunidade nos fundos de papel. Primeira coisa que você tem que entender é que os fundos de papel, eles funcionam um pouquinho diferente dos fundos de tijolos. Então, aqui quando a gente for olhar o fundo de papel, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar as taxas que eles estão indexados, tá? Então, o nosso foco principal vai ser a taxa. E aí, o que a gente
gente vai olhar nessas taxas quais que são as indexações, né, e principalmente CDI e IPCA, e também usando ali o gráfico do índice Sharpe, a gente vai tentar ficar nessa posição aqui, que é a parte mais segura, ou seja, menor risco, aqui menor risco, a gente vai querer o menor risco, com a maior rentabilidade possível. É lógico que quanto mais rentabilidade eu quiser, mais disposto eu estou a correr risco, só que eu não quero correr tanto risco assim, afinal a gente tá falando de papel, né, não vou correr tanto risco assim, eu prefiro correr meus riscos em tijolos, quando tô falando de fundo imobiliário, então a gente vai pegar o menor risco possível, com a maior rentabilidade possível, e aí a gente ajusta o método 2 em 1 ali, que vai ficar delicinha, você vai entender tudo bem certinho. Então para avaliar isso aqui, a primeira coisa que a gente avalia são as taxas, depois a gente poderia avaliar garantias, mas isso aqui vai ficar para um outro vídeo, tá? Então garantias dessas taxas, desses empréstimos, vai ficar para um outro vídeo, e a gente pode avaliar aqui também, meu parceiro, quais são os setores, tá? Então dessa vez a gente vai avaliar por setor ali, a parte rápida, porque eu vou fazer 5 RIs aqui, senão vai ficar muito grande. A gente vai avaliar por setor e por taxa indexada. E aí a gente vai chegar numa conclusão juntos, eu e você, nós precisamos chegar na mesma conclusão, caso você esteja olhando pelo mesmo ponto de vista que eu estou olhando. É lógico que o que te diferencia de investidor de mim é justamente a sua percepção de risco. Então às vezes eu tô olhando para uma coisa falando que é arriscado, você pode olhar para a mesma coisa e falar, isso aí não é arriscado não, para mim isso aí tá tranquilo. Então a sua percepção de risco vai te mudar como investidor, mas a gente olhando agora para o mesmo ponto de vista, teoricamente você vai chegar na mesma conclusão que eu, beleza? Então bora lá. Eu vou começar aqui por dois fundos que provavelmente você não conhece, que é o PORD 11 e o REC R11, que são dois fundos que estão na minha carteira, e eu quero que você vá anotando junto comigo aí essas taxas, justamente para você entender qual é a taxa mais arriscada no final, e aí você vai ver, nossa, aí você vai ver qual é a percepção de risco que você tem que ter dentro dos fundos de papéis, porque no tijolo é fácil, né? No papel fica um pouquinho mais complexo. Então aqui eu vou passar todas as informações, não vou ler nada, eu vou só lá na taxa, tá? Faça esse estudo aqui quando você for ler o seu RI, lógico, você tem que ler o RI inteiro, mas faça esse estudo só para você definir risco de taxa. Aqui a gente consegue ver a indexação de carteira do PORD, que tá 44% CDI, 48% em IPCA, tá? Então ele tem CDI e IPCA, ele não é só de um nem só de outro, né? É CDI mais IPCA. O CDI tá mais 5,06 e o IPCA está mais 9,54. Então vamos voltar aqui pro quadro preto, só pra gente já anotar algumas coisas. Uma coisa que você tem que ter em mente, sempre quando você for comparar essas taxas, você tem que comparar com quem? Com o benchmark. O que é o benchmark? É a nossa métrica ali de avaliação. Então, dentro do CDI, qual que seria ali o nosso benchmark? A taxa Selic, né? A taxa Selic hoje está de 10,50 nesse momento que estou gravando esse vídeo para você. Logo, o CDI está de... Esperei você responder, seu sem vergonha. Esperei você responder. O CDI sempre vai variar ali em torno de menos 0,1% da Selic. Ou seja, neste momento ele está de 10,40, perfeito? Então isso aqui é o que a gente vai ter de rendimento investindo no CDI. E quando a gente investe no IPCA, a gente tem que ir lá e conferir a taxa no Tesouro Direto, pra gente ver quanto que tá o IPCA hoje. Então vamos lá na taxa? Você pode digitar aí, ó, Tesouro Direto, taxas e preços. Aí a gente vem aqui, pega o tesouro mais curto. Vamos pegar aqui, ó, 6,33. Então voltando lá pro quadro, a nossa taxa de benchmark do IPCA é IPCA mais 6,33. Léo, por que eu pego esses dois benchmarks aqui, né? Por que eu pego o 10,40 do CDI e o IPCA mais 6,33? Porque quando você pega o Tesouro Selic e o IPCA mais do governo, cara, é o investimento que tem menos risco possível. Você concorda comigo que é o investimento que tem menos risco possível? Então, se você vai investir em outra coisa que não seja isso, você tem que ter um spread. Você tem que ter uma diferença, você tem que ganhar mais do que isso. Por que você vai investir num fundo imobiliário que está na renda variável, ou seja, tem chance de você perder dinheiro? Para que você vai investir num fundo imobiliário que rende menos do que 10,40 ou rende menos do que IPCA mais 6,3? Não faz sentido, né? Principalmente se for de papel. Quando é de tijolo, a gente vai ter uma aulinha de como você escolhe o melhor tijolo aqui no canal também. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve logo. Mas no papel, como a gente tá falando de juro, fica mais fácil você comparar dessa maneira. Então vamos voltar aqui agora e vamos escrever, eu vou escrever tudo aqui junto com você também deveria estar escrevendo aí, e você, como tarefa de casa, você vai fazer isso com mais 3 fundos imobiliários que estão ali dentro do método 2 em 1, tá? Eu posso até te mostrar ali de novo quais são os fundos imobiliários dentro do método 2 em 1. Então vamos no PORD, que a gente já achou aqui a taxa, é CDI mais 5,06 e IPCA mais 9,54. Então eu deixei escrito aqui, a gente já vai falar sobre esse spread, mas você consegue perceber aqui que o PORD está rendendo CDI mais 5, enquanto se você investir no Tesouro Selic, você vai render só o CDI, né? Porque esse 10,40 aqui é apenas o CDI. Você pode considerar o Tesouro Selic ali como CDI. Então aqui tá tendo um ganho de 5% no CDI e aqui no IPCA+, tá tendo essa diferença de mais,
o IPCA é o mesmo, né? Então de 9,54 para 6,33, tá dando ali uma diferença de 3,20 de spread, né? Então vamos pro próximo fundo agora. Olha só, o próximo fundo que eu peguei aqui foi o REC-R11, tá? E fica como tarefa de casa você ler todo o relatório. Mas quando a gente chega aqui na parte das taxas, olha só o REC-R, ele tem uma taxa menor do que o PORD, né? Uma taxa menor, ó. CDI mais 4,02 e o IPCA mais 8,21. Então vamos anotar ali e já eu quero te passar sobre percepção de risco. Então o REC-R tá com o CDI mais 4,02%, tá? E aqui 8,21 de IPCA. Aqui você já consegue perceber que o PORD tá pagando mais, né? O PORD paga mais. Teoricamente ele tá pagando mais. Ele só vai pagar igual ou menos o REC-R se o REC-R estiver mais descontado. Mas a gente vai chegar lá. Vamos passar pro próximo fundo imobiliário? Agora vamos pros fundos imobiliários que vocês conhecem. Esse fundo imobiliário aqui, que na minha opinião, um dos melhores fundos imobiliários de papel, que é o KNCR11. Ele só tem CDI. Praticamente toda a carteira dele é CDI. Então, o CDI dele tá indexado a 2 mais 51, tá? 2 mais 51. Léo, você tá pegando só as taxas. Calma que eu tô pegando só as taxas. Depois a gente vai falar sobre o setor, tá? Então, vamos lá agora pro KNCR. Então, o KNCR ficou simples, né? Porque é só CDI, então não tem lá a taxa de IPCA e é 2,51%. Perfeito? Tá rendendo menos, né? Tá vendo aqui que o KNCR tá rendendo menos do que o PORD, que tá rendendo menos do que o KNCR, que tá rendendo menos do que o REC-R? A gente vai já olhar sobre isso aqui. Vamos por um fundo imobiliário que inclusive eu nem tenho carteira ele, tá? É o Vigir. O pessoal fala muito dele, então trouxe ele aqui também. Aqui você consegue ver a indexação dele, olha lá. IPCA mais 6,5 e o CDI mais 4,3, perfeito? Então vamos colocar aqui também. Então o IPCA mais 6,5% e o CDI é mais 4,3%, perfeito? Ó, aqui a gente já começa a pegar alguns fundos imobiliários que tem basicamente uma disputa aqui, pô, esse aqui tá quase igual, né? Só que o IPCA tá menor. Então a gente tem que ver aqui, e aqui no final você vai conseguir tomar essa decisão junto comigo, tá? Vamos pro último aqui. O último é o MXRF11, que é o modinha. É aquele fundo imobiliário que todo mundo quer comprar, aquele fundo imobiliário que ninguém nem analisa para comprar, né? Vamos ver se ele realmente está no momento bom de compra. Será que o MXRF11 é o melhor fundo imobiliário para você comprar agora mesmo? Né? Devido ao quanto de risco você tá tendo e ao quanto de rentabilidade você tá tendo. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Então aqui ele tem CDI mais 2,8, já com a marcação mercado, e IPCA mais 9,16. Bora lá? Então eu vou colocar aqui o MXRF11 mais ou menos aqui, ó, na metade aqui. Vou colocar o MXRF11 aqui, ó, MXRF11. Tá com a taxa aí de CDI mais 2,8 e o IPCA mais 9,16, perfeito? 9,16. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, só olhando nas taxas, né? Depois de toda essa coleta de dados aqui, vamos dar uma olhada só pensando nas taxas. Quais seriam os fundos imobiliários mais arriscados em ordem se a gente fosse colocar as taxas CDI? E aqui, lembrando que basicamente você tem que olhar também o percentual em cada um. Na carteira aqui do MXRF11, por exemplo, é 25% CDI e 65% IPCA. O ideal é que você olhe isso aqui também, tá? Mas para ficar didático aqui e não bagunçar tanto sua cabeça com tanto número, o que eu quero te mostrar agora é literalmente qual seria o perigo aí dessas taxas, considerando o valor mesmo. Porque, presta atenção comigo, se eu faço um empréstimo para uma pessoa, por que eu vou cobrar mais caro dela? Se tem aqui a Aninha e o Joãozinho, eu vou emprestar R$100 para cada. E da Ana eu cobro R$150 para ela me devolver e do João eu cobro 170. O que me levaria a cobrar mais do João? Qual que é o motivo de eu cobrar mais do João? Se você parar e analisar o cenário macroeconômico, você cobra mais. E lembrando do triângulo dos investimentos, onde o risco ele é proporcional à rentabilidade, teoricamente você vai cobrar mais do João, porque provavelmente ele tem mais chance de inadimplência, ele oferece mais risco, ele já atrasou alguma dívida antes. Então você tá emprestando para ele, vou emprestar para você, João, mas você vai ter que me pagar um pouquinho mais. Vou emprestar para você, viu, Ana? Mas você nunca tive problema nenhum com taxa, você sempre me pagou no dia certinho, né? Às vezes até antecipou algumas parcelas, então vou te emprestar, cobro só 150 no final. Então você percebe que quando os fundos imobiliários eles cobram taxas mais altas, eles estão correndo mais risco. E você pode literalmente tirar assim, a taxa mais alta é mais risco. Literalmente, cara, se você for olhar basicamente isso, você consegue sim dizer que a taxa está extremamente ligada ao risco. É lógico que, e aí tem vários outros pontos que vai diminuindo, pode ser uma taxa alta com um pouco menos de risco, devido às garantias, devido ao tipo de devedor, né? Você é credor, você vai escolher seu devedor bem. Enfim, tem outros parâmetros que não cabem nesse vídeo, mas o que eu quero te mostrar é que
a taxa sim está diretamente proporcional ao risco. Então vamos olhar aqui primeiro para a taxa de CDI. Qual que seria o fundo imobiliário mais arriscado do CDI? Você concorda comigo que seria o PORD? Então eu vou colocar aqui, ó, o PORD seria o fundo mais arriscado ali na parte do CDI, certo? Então se ele é mais arriscado, teoricamente ele tem que me pagar mais para eu investir nele, né? Aí o segundo mais arriscado aqui seria o Vigir, certo? Ó lá, o segundo seria o Vigir, depois o REC-R, depois o MXRF11, tô escrevendo meio torto aí, né? Mas não tem problema não, você vai conseguir entender do mesmo jeito. O KNCR11, então, seria o fundo mais conservador aqui, seria o fundo que menos tem risco. Então aqui a gente já consegue definir ele até como primeiro lugar aqui de menos risco. Por quê? Porque ele só tem o CDI. Então ele é o que tem a taxa CDI mais baixa, tudo dele é CDI, então teoricamente ele tá com esse spread de 2,5 aí do Tesouro Selic, beleza. Olhando pro CDI, né? Olhando pro CDI. Quando a gente vai pro IPCA, vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu vou traçar aqui uma reta para você entender que isso aqui é do CDI e agora a gente vai falar do IPCA, beleza? Então vamos aqui pro IPCA agora. Então qual seria o fundo mais arriscado aqui agora de IPCA? Vamos ver, 9,54. Depois tem o IPCA aqui, o MXRF11 9,16 e depois vamos ir anotando aqui, ó. O PORD também seria o mais arriscado aqui nesse caso. Depois viria o MXRF11, depois viria ali o REC-R11, né? REC-R11. Depois viria o Vigir 11, né? Então aqui você consegue definir por risco do IPCA. Perceba então que o PORD 11, teoricamente, ele é o que te oferece mais risco tanto no CDI quanto no IPCA. Logo, quando a gente volta aqui no método 2 em 1, então, você consegue perceber que o PORD, ele tá num rank 9 de rentabilidade de risco, né? Você olha, ele tá descontado ali com o PVP de 0,95, pagando 11,96. Enquanto o REC-R, que tá pagando praticamente a mesma coisa, 11,87, tá descontado 0,91. O método 2 em 1, ele já te induziu a escolher o melhor fundo imobiliário. É lógico que você tem que ler a respeito, porque eu só consegui excluir esses fundos imobiliários que são muito mais arriscados, justamente lendo o RI. Então você precisa ler o RI. Agora você repassa o método 2 em 1 para conseguir entender qual seria o mais bem posicionado. Então, entre o PORD 11 aqui, e eu tô usando a análise só de 5 fundos imobiliários pra você entender, né? Entre o PORD 11 e o REC-R11, qual compensa mais eu comprar? Se a gente voltar pra cá, a gente vê que o REC-11, ele seria aqui nem muito risco nem no CDI, nem muito risco no IPCA. Seria ali o intermediário, como se fosse um médio risco ali, né? E você consegue perceber que o PORD, ele é mais arriscado. Ele é mais arriscado. Logo, entre esses dois, com qual eu ficaria? Com certeza com o REC-R. Olha só a noção que você tá tendo aqui agora pra avaliar esses fundos imobiliários, tá? Tô te passando de fundo de papel. Se você quiser também aprender sobre fundo de tijolo, depois é só você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque depois você vai ser notificado aí com uns vídeos absurdos como esse. Isso aqui nem curso pago tem. Eu te falo isso porque a maior parte dos cursos pagos eu já comprei, meu parceiro, eu já comprei. Então, tô te falando de verdade aqui, porque eu ralei muito para aprender isso e hoje você pode aprender isso aqui de maneira gratuita no YouTube. A única coisa que você precisa fazer é literalmente clicar aí para você seguir. Então, vamos apagar aqui o PORD 11, que agora a gente não vai mais escolher entre o PORD 11, que a gente já viu que o REC-R é melhor que o PORD 11. Então, a gente vai comparar o REC-R agora com outro fundo. E agora a gente aqui na parte do CDI, a gente consegue perceber que o Vigir, ele é mais arriscado aqui no CDI, mas ele é mais seguro no IPCA, levando em consideração esses três fundos, porque aqui a gente tem o KNCR que não tem IPCA, né? Então, levando em consideração esses fundos que tem a indexação nas duas taxas, a gente deveria então comparar agora o REC-R ou com o MXRF11 ou com o Vigir, não vai ter para onde escapar aqui, né? Vamos ter que fazer a comparação com os dois. Só que quando a gente olha para a parte de composição aqui, que vai ser muito importante nesse momento para diferenciar esses dois fundos, como o Vigir e o MXRF11, eles ficaram ali, né, pau a pau. Um é mais arriscado no IPCA, mas o outro é mais arriscado no CDI. Olha só, a gente tem que entender qual que é real, verdadeiro risco do IPCA do Vigir. Você consegue perceber que 98% da carteira dele é CDI. 98%. Ele só tem um pedacinho IPCA. 1,3% IPCA. Logo, quando a gente volta aqui nesse risco do IPCA, praticamente ele não tem, né? Praticamente ele não tem. Por quê? Porque é muito pequena essa posição dele na carteira. Então, teoricamente, ele é um fundo basicamente de CDI. E quando você vai comparar o risco dele com o risco do MXRF11, quando você leva em consideração CDI ali, mas o IPCA, que é o spread, né? Se a gente for levar em consideração esse spread aqui, ó, dá uma olhada aqui, IPCA mais 9. Qual que é o spread aqui do IPCA mais 6 nesse momento? Ah, Léo, não sei o que é spread. Spread é a diferença. Então você pega aí, ó, 9,16 menos 6,33. O que vai dar um spread real mesmo de 2,88, né? Então, teoricamente, isso aqui tá bem mais seguro, esse IPCA mais 9 tá teoricamente mais seguro do que o CDI mais 4. Então a gente chegou à conclusão de que sim, o MXRF11, ele é mais seguro do que o Vigir. Ele levaria aqui a posição 2, né,
do fundo imobiliário mais seguro nesse momento. A gente tem que ir quadrando aqui as posições do fundo, porque depois vai fazer muito sentido quando eu te mostrar o gráfico do índice Sharpe, tá? Então, o mais seguro seria o KNCR mesmo, sem sombra de dúvidas. Depois viria o MXRF11. Depois, a terceira posição está entre Vigir e entre REC-R, né? Porque grande parte da posição do PORD é CDI e o CDI tá com um spread mais alto aqui, de 5,6. Então, teoricamente, esse aqui já vai levar ali a posição de quinto lugar, né? E pra gente definir aqui quem é mais arriscado entre Vigir e REC-R, antes de voltar lá pro método 2 de 1, pra gente ver quem tá mais acima na tabela, você consegue perceber que o spread do REC-R aqui é inclusive menor do que o MXRF11, né? Menor do que o MXRF11. Aqui na parte de percentual da carteira, o REC-R tem aqui em torno de 20% de CDI e uns 65% aqui também de IPCA, logo praticamente a mesma composição aqui, então ele perde realmente na parte de risco aqui do CDI, ele é mais arriscado do que o MXRF11, mas na parte de IPCA ele ganha, né? Se for levar em consideração o spread aqui, vai dar 1,88 de spread, né? Spread, novamente, é só você pegar aqui o valor que ele paga, no caso 8,21, menos o valor que o Tesouro tá pagando. Por que eu faço isso, Léo? Porque o Tesouro é um investimento mais seguro, então para eu investir em algo que seja diferente do Tesouro, ou seja, qualquer coisa que é diferente do Tesouro, vai ter mais risco do que o Tesouro. Então tem que ter mais rentabilidade. Nesse caso aqui, é 1,88% aqui de spread. Então, teoricamente, esse spread aqui é bem menor do que esse, o que faz com que o REC-R fique aqui no terceiro lugar e o Vigir em quarto lugar, tá? Não sei nem onde o editor me deixou aqui no meio dessa tela, porque foi tanto risco na tela que, pô, qualquer lugar que eu tiver aí, eu vou tampar alguma coisa, né? Mas a gente chegou numa conclusão. A gente chegou na conclusão de que o ranking de mais seguro está de 1, 2, 3, 4, 5 para KNCR, MXRF11, Vigir, REC-R e PORD 11. Então, vamos colocar isso aqui e anotar pra gente ver lá no método 2 de 1 qual que seriam as posições de maior rentabilidade. Então, quando eu olho para isso aqui e lembro lá do triângulo dos investimentos, onde o risco, aqui o risco, ele é proporcional à rentabilidade, vou colocar só rente aqui, significa que quanto mais risco eu tiver, mais rentabilidade eu tenho que ter. Então, pro PORD 11 estar no último lugar aqui, já que ele corre muito risco, muito risco, ele tem que ser o primeiro lá na posição do método 2 de 1, porque ele tem que me entregar mais rentabilidade. Quanto mais baixo aqui, eu tenho que ter mais rentabilidade, certo? Então, vamos voltar agora lá no método 2 de 1 e ver se isso aqui é real mesmo. Vamos ver se o PORD tá no primeiro lugar, porque agora vai ficar simples você fazer sua escolha, Você nunca tinha visto uma análise de RI desse jeito, né? É lógico que você não vai olhar só as taxas, isso é um pré-requisito, é um passo, Nas lives que eu faço junto com os alunos do método 2 de 1, a gente faz isso aqui e mais um monte de coisa lendo ali o RI, o risco. Não vai dar nem tempo de eu te falar aqui sobre setores, mas quando a gente volta aqui pro método 2 de 1, você consegue perceber aqui, inclusive salvei como favoritos para facilitar aqui o nosso estudo. Vou colocar aqui só apenas favoritos e aqui agora você consegue perceber quais são os rankings de maior rentabilidade. Olha que loucura, olha os rankings de maior rentabilidade. Quando eu trago aqui o rank de risco, eu vejo que o PORD 11 é o mais arriscado, teoricamente ele deveria estar aqui em primeiro lugar, mas quem está em primeiro lugar? O REC-11, ou seja, o PORD não está na melhor oportunidade agora, porque ele apresenta muito mais risco do que o REC-R11, só que o REC-R11 está mais descontado e pagando proporcionalmente mais dividendo do que ele. Olha a facilidade que você tem agora quando você está usando o método 2 de 1. Aí o Vigir seria o segundo mais risco, então teoricamente ele teria que estar em segundo lugar, só que ele não está em segundo lugar, né? Ele tá lá em terceiro, então também não seria a melhor oportunidade agora. E aí perceba o quanto que isso aqui ajusta, e quanto o mercado ajusta bem, né? O KNCR e o MXRF11 são os mais seguros, e você consegue ver que é certinho, inversamente proporcional lá. A rentabilidade dele em oportunidade está lá embaixo e o MXRF11 em segundo lugar também. Então ele está em último lugar para rentabilidade e o MXRF11 está em último lugar para rentabilidade também. Justamente porque aqui eles oferecem mais segurança, então lógico que eles vão oferecer menos rentabilidade do que os outros. E quando a gente olha para a parte de rentabilidade, eu não tô entendendo esse negócio que você tá falando de rentabilidade, porque eu olho aqui o Vigir tá rendendo 13, é muito mais do que os outros, ele rende mais do que os outros. Não, por quê? Porque você tem que levar em consideração a rentabilidade junto com o PVP, justamente por isso que o método 2 de 1 organiza os fundos imobiliários de uma maneira e ranqueia esses fundos imobiliários de uma maneira eficiente, porque ele junta o quanto você vai receber de dividendo yield, junto com o quanto você vai ter de upside de ganho. Pro REC-R subir 10% é muito mais fácil do que pro Vigir subir 10% na valorização de cota, né? Para ele subir de 84 aqui para 92, é muito mais fácil do que o Vigir subir de 9,88 mais 10% ali para 10,70. Por quê? Porque ele já tá com PVP mais alto, né? E fundo de papel, você não vai ver fundo de papel com PVP muito alargado, porque normalmente eles vão ficar ali próximo do patrimônio mesmo. Isso aqui já é meio caro, né? 1,05, 1,04 já é meio caro, né? Lógico que esses fundos aqui, tanto o PORD quanto o REC-R, eles não entram como fundos de ancoragem. Se você quiser aprender o que é fundo de ancoragem, eu deixei nesse vídeo aqui para você entender como que você aplica o método 2 de 1 e seleciona os seus fundos de ancoragem. Neste caso aqui, você consegue perceber que o REC-R e o PORD 11 entrariam ali na nossa parte da carteira, dentro dessa bolinha que eu monto a carteira junto
junto com os alunos do Método 2 em 1 dentro desses 50% aqui de oportunidade, tá? Então, entendi, Léo. Qual seria a escolha neste momento, então? Se eu tivesse hoje um dinheiro para investir e eu quisesse investir em fundos de papéis, com certeza eu iria investir neste momento, dado as outras informações que também você vai encontrar lá dentro do RI, como setores, duration médio dos contratos, quais são as garantias do LTV, né, o loan to value, tudo o que tem de inadimplência, o que não tem, todas essas informações conjuntas com essa análise que eu fiz para você, me indicaria comprar REC R11. Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, tô falando pra você vender um para comprar outro, não tô falando para você pegar o seu dinheiro e comprar REC R. Isso aqui foi uma análise didática para te ensinar a fazer as suas análises também. E lógico, se você compra um fundo desse e não sabe quando é que você tem que sair, de nada adianta. Então fica o convite para você, se você quiser aprender comigo como que você vai analisar profissionalmente os fundos imobiliários de maneira que não vai te deixar dúvidas e quando você for investir, você vai realmente conseguir bater a média do mercado, tanto em yield quanto em valorização, cara, é só você clicar no link aqui embaixo pra você entrar na turma do Método 2 em 1 e se você quer ter acesso a essa plataforma, tem o link aí da GD Tools também, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, inclusive, deixe seu comentário aí se o desenho tá ficando melhor, tá pior, eu ainda tô acostumando com a canetinha, é meio difícil, mas acredito que fica mais organizado. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tem mais investidores, me ajuda a bater esses 300 mil inscritos rápido, a gente tá ficando pra trás, nós estávamos crescendo bem mais rápido, se inscreve aí, não deixe isso pra outra hora, beleza? Falou!